Olá pessoal, tudo bem? Que alegria ter a sua companhia mais uma vez aqui no Mergulhando na Lição. Hoje a gente vai conversar sobre um tema, olha, muito profundo, o caráter da nova vida que a gente recebe. Que tal a gente mergulhar junto nessa reflexão? Sabe, o estudo de hoje é um convite para a gente olhar para dentro. Não é só sobre um conceito, uma teoria, não. A ideia é a gente explorar o que de fato significa ter uma vida nova em Cristo e como essa transformação toda aparece no nosso jeito de ser, nas nossas atitudes do dia a dia. E para começar essa conversa, a gente precisa ir lá na base, na fundação de tudo. Antes da gente falar sobre o que a gente faz, a gente precisa entender direitinho quem a gente é. E sobre isso, a Bíblia nos dá um alicerce muito, mas muito claro. Gente, olhem só que base poderosa que a gente tem. A lição nos lembra de 3 verdades que são o nosso ponto de partida. Primeiro, que somos eleitos por Deus. Isso não tem nada a ver com mérito nosso, é pura graça. Fomos escolhidos. Segundo, somos santos, ou seja, separados para um propósito especial de Deus. E terceiro, o que talvez seja o mais transformador de tudo, somos profundamente amados. É quando a gente realmente entende quem a gente é nele que a verdadeira mudança começa a acontecer. Tá, legal. Somos eleitos, santos e amados, mas e aí? Como é que isso se torna visível para o mundo? Como essa identidade, que é uma coisa interna, vira algo que as pessoas ao nosso redor podem ver e sentir? É exatamente aí que a gente entra no coração do nosso estudo de hoje. É que essa nova identidade não é uma coisa abstrata, sabe? Ela ganha forma, ela ganha vida através de um caráter transformado. Um jeito de ser e de agir que, aos poucos, começa a espelhar o próprio caráter de Jesus. A palavra de Deus usa uma imagem muito bonita para isso. É como se a gente estivesse se vestindo com roupas novas. E que guarda-roupa incrível nos é oferecido. Compaixão, bondade, humildade, paciência, perdão. É muito importante lembrar que essas qualidades não são coisas que a gente produz na nossa própria força, de jeito nenhum. Elas são um resultado visível do Espírito Santo agindo em nós. São as virtudes que somos convidados a vestir, de forma ativa, todos os dias. E onde é que essa roupagem nova é mais testada e ao mesmo tempo fica mais evidente? É nas nossas interações diárias, especialmente nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida uns com os outros. Agora, o que a gente vê aqui é um contraste que é impressionante. O texto bíblico nos mostra que a resposta cristã é, na maioria das vezes, o oposto da resposta que o mundo daria. Onde o mundo reage com orgulho, somos chamados ao perdão. Onde o ressentimento é o caminho natural, somos convidados a praticar a misericórdia. É uma resposta que vai totalmente na contramão da cultura, né? E aqui está o ponto central de tudo isso. A lição destaca que esse caráter, essa resposta diferente, especialmente nos relacionamentos difíceis, acaba se tornando o testemunho mais poderoso do Evangelho. No fim das contas, as nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras. Vamos parar um segundinho para pensar de verdade nessa frase. O caráter de Cristo se revela quando o amor governa nossas atitudes. Uau! Ela resume de um jeito perfeito o centro da nossa reflexão de hoje. Depois de falar de todas essas virtudes, o texto bíblico apresenta o elemento final, sabe? A força que une e que dá sentido a tudo que a gente viu até agora. O amor. E veja bem, ele não é só mais um item na lista de qualidades. A palavra descreve o amor como o vínculo da perfeição. É como se fosse o laço que amarra tudo junto, que une a compaixão, a humildade, o perdão e todas as outras coisas, dando a elas a sua forma completa e perfeita. E este versículo de Colossenses é a nossa âncora. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso significa que o amor deve ser o princípio maior, a regra de ouro que governa todas as nossas relações e todas as nossas ações. E para a gente terminar, fique essa pergunta como um convite para a gente colocar em prática. Diante dos desafios do dia, das pessoas com quem a gente vai interagir, qual atitude o amor nos convida a ter hoje? Que essa pergunta nos guie ao longo do dia. Foi muito bom compartilhar este momento. Que Deus nos acompanhe e até o nosso próximo estudo.